Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este capítulo aqui vai falar-nos acerca da divisão do reino de Israel. Nós vamos ver, infelizmente, como o povo de Israel se dividiu e como levou muitos e muitos anos para voltar a ser uma nação unida. Infelizmente, isto tinha a ver com a atitude de Salomão. Depois de um período brilhante, um período em que Davi foi o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, Salomão governou com muita sabedoria o seu reino. Mas no final da sua vida, começou a tomar atitudes que levaram a que Deus se desagradasse dele também. O facto de ele ter muitas mulheres e de alguma forma se irem sobrevivendo, deixando que o orgulho subisse ao seu coração de tudo aquilo que afinal de contas tinha sido Deus que lhe havia dado. Por essa razão, Salomão e o seu filho foi perdendo a autoridade e o seu filho Roboão perdeu então o reino de vez. Deus ainda preservou que esse reino não se perdesse logo por amor a Davi, seu pai. No entanto, rapidamente houve então uma guerra civil. Roboão e Jeroboão foram as personagens que de alguma forma encabeçaram os novos reinos. Jeroboão ficou com as 10 tribos da nação de Israel, enquanto Roboão permaneceu com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Chegamos então aqui a este capítulo 13 do livro de 1 Reis e vamos ver então como é que esta história se desenrola. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso ao bezerro ídolo em ouro, um profeta do Senhor, vindo de Judá, dirigiu-se para ele e, à ordem do Senhor, clamou assim em alta voz: Ó altar, o Senhor manda dizer que uma criança chamada Josias nascerá na linhagem da descendência de Davi, o qual há de sacrificar sobre ti esses sacerdotes de nichos das colunas e que aqui vêm queimar incenso. Ossos de seres humanos se queimarão sobre ti. Seguidamente deu a seguinte prova em como a sua mensagem fora ditada pelo Senhor. Este altar partir-se-á em 2 e a cinza que nele está se espalhará pelo chão. O rei ficou furioso pelo profeta ter dito semelhante coisa e gritou para os guardas: Prendam esse homem! Dirigindo o punho fechado contra ele. Instantaneamente o seu braço ficou paralisado nessa posição, sem o poder recolher. No mesmo momento, apareceu uma larga fenda no altar e as cinzas se derramaram, tal como o profeta tinha dito que havia de acontecer. Esta foi a prova em como Deus falara pela boca do profeta. Oh, peço-te que rogues ao Senhor teu Deus, gritou o rei para o profeta, que me faça recuperar o meu braço. Então o profeta orou ao Senhor e o braço tornou-se normal. O rei disse ao profeta: Vem comigo descansar e comer qualquer coisa, quero recompensar-te. No entanto o profeta respondeu: Ainda que me desses metade do teu palácio, não entraria nele, nem comeria ou beberia água sequer nessa casa. O Senhor deu-me ordens estritas para não comer nem beber o que quer que fosse enquanto aqui me encontrar, e até para não regressar a Judá pelo mesmo caminho. E assim se foi embora por outra estrada. Aqui o profeta de Deus vai então a este lugar, a Betel, para falar com o rei Jeroboão. Na altura em que este está a oferecer um sacrifício, vejam bem, a um ídolo ou uma imagem de escultura. O profeta anuncia então que viria um homem chamado Josias, que sacrificaria os próprios sacerdotes pagãos naquele altar. Josias realmente apareceu mais tarde e foi um grande reformador religioso da sua época. Tornou-se, de facto, um dos grandes reis também de Israel. E o profeta, como prova de que vinha da parte de Deus, como vinha como mensageiro de Deus, fendeu aquele altar de alto a baixo. Este era o sinal de que a palavra de Deus era proclamada por este profeta. Quando o rei viu isto, ele estendeu a mão na tentativa de realmente travar aquele profeta, de prender aquele homem. Mas Deus estava com este profeta. E apesar de este rei se voltar contra o profeta, realmente Deus agiu
e o braço desse rei secou-se naquele momento. Ele aí percebeu que Deus estava com este profeta e que era Deus quem falava. Por isso se arrependeu rapidamente, queria beneficiar este homem, o qual recusou e manteve-se firme diante das orientações que ele tinha recebido da parte de Deus e regressou então assim à sua terra. Mas o verso 11 continua a relatar, neste capítulo 13, continua a relatar aquilo que Deus está a fazer na nação de Israel e na nação de Judá. E nós vamos olhando para estes textos e diz assim: acontecia que vivia em Betel um velho profeta. Seu filho veio para casa contar-lhe que o profeta de Judá fizera e o que dissera ao rei. Por que caminho foi ele? Perguntou o profeta mais velho. E informaram-no, e depressa ele selou então o jumento e foi atrás dele. Logo correu atrás deste profeta, tendo-o encontrado sentado debaixo de um carvalho. E ele perguntou: és tu o profeta que veio de Judá? Sim, sou eu. Vem então à minha casa e come comigo. O profeta respondeu: não posso. Não me é permitido comer nem beber seja o que for, nem sequer beber água em Betel. Foram estas as ordens estritas que eu recebi da parte do Senhor. Mandou-me também para não regressar pelo mesmo caminho. Mas o ancião insistiu: eu também sou profeta como tu. E um anjo deu-me uma mensagem da parte do Senhor. Devo, pois, levar-te para a minha casa, dar-te de comer e dar-te de beber. No entanto, o velho profeta estava a mentir. Voltaram assim os dois para trás e o profeta comeu algum alimento e bebeu água na casa desse ancião. Estavam eles ainda à mesa e veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, o qual exclamou para o profeta de Judá: o Senhor manda dizer-te que, visto teres desobedecido às ordens claras que te tinham sido dadas e vieste até aqui comer e beber água num sítio em que isso te tinha sido proibido, o teu corpo morto não será enterrado no túmulo de teus pais. Vemos aqui esta história bastante triste da história de Israel e de Judá. Temos aqui um profeta que sai com uma mensagem da parte de Deus, uma orientação clara da parte de Deus para ir falar ao rei de Israel determinadas palavras e regressar por outro caminho e não se deter nem para comer nem para beber. Este profeta começa por ser obediente à palavra de Deus, faz exatamente aquilo que Deus lhe havia dado, mas entretanto há um outro homem, um homem que se diz profeta também de Deus e que aparece no meio desta história dizendo que tinha uma revelação da parte de Deus para este outro profeta e traz uma mentira. E este profeta, que tinha recebido orientações expressas de Deus, é então induzido a cometer um pecado, a desobedecer à vontade de Deus. E aqui isto tem uma lição para nós, creio eu. Muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico. Deus ensina-nos algo através desses textos. Entretanto vem alguém até que nós achamos e consideramos e começa-nos a dar orientações ligeiramente diferentes daquelas que Deus nos deu na sua própria palavra. E nós muitas vezes vamos atrás dessa pessoa, enfim, pensando até que ela fala em nome de Deus, como era o caso deste profeta, e desobedecemos dessa forma aquilo que Deus nos tinha dito de uma forma clara e inequívoca na sua palavra. Isto traz uma grande lição para mim e certamente o trará para si também. É importante nós não darmos só ouvidos àquilo que outras pessoas falam, quando essas mesmas pessoas até falam contra aquilo que a palavra de Deus nos mostrou. É fundamental nós ficarmos alicerçados naquilo que é a palavra expressa de Deus e não confundirmos a palavra de Deus com a opinião de outros, ou até, como este caso aqui, alguém que se aproxima e diz até que fala em nome de Deus. Deus realmente vai então manifestar a esse homem de Judá, esse profeta de Judá, qual era a sua vontade. Esse homem não deveria ter confundido as orientações de Deus com a opinião de um terceiro homem. Se Deus tivesse querido que ele mudasse as orientações, Deus teria falado com ele diretamente. E Deus não tinha feito isso. Então ele não deveria ter dado ouvidos a esse outro profeta da nação de Israel. E o verso 23 continua: terminada a refeição, o ancião selou o jumento do profeta e este partiu de novo. Mas durante a viagem apareceu um leão que o matou. O seu corpo ficou ali no caminho, com o jumento e o leão ao lado. As pessoas que passaram por ali e viram o corpo jazendo no meio da estrada com o leão ao lado, vieram contá-lo em Betel, onde vivia o velho profeta. Quando este ouviu o que acontecera, exclamou: é o profeta que desobedeceu à ordem do Senhor.
O Senhor cumpriu a sua palavra, fazendo com que o leão o matasse. Depois disse para os seus filhos: selem-me o meu jumento. Assim fizeram. Ele foi e achou o corpo do profeta jazendo no caminho, com o leão ali ao lado, sem ter comido o corpo, nem atacado o jumento. O profeta pôs o corpo sobre o jumento, trouxe-o para a cidade para lhe fazer o funeral e o enterrar. Colocou o corpo no seu próprio sepulcro, chorando por ele. Ah, meu irmão! Depois disse para os seus filhos: quando morrer, enterrem-me num sepulcro em que está o profeta. Ponham os meus ossos ao lado dos seus, pois que o Senhor mandou-lhe que clamasse contra o altar de Betel, e as suas maldições contra o nicho da cidade de Samaria certamente se cumprirão. Vemos aqui que realmente este homem, este profeta mais idoso, agiu, por um lado, de uma forma errada, mentindo, mas o outro profeta que tinha recebido a orientação de Deus não deveria ter dado ouvidos dessa forma. E é importante nós percebermos que aqueles que têm comunhão com Deus não podem estar à mercê daqueles que estão com uma relação talvez não tão íntima com Deus. E Deus não age da mesma forma para com um e para com outro. Se Deus realmente tivesse querido usar este profeta de Israel, ele teria chamado este homem e teria levado até ao rei Jeroboão para lhe trazer a mensagem. Mas é possível que este profeta de Israel já não fosse realmente um homem tão fiel assim a Deus. Tanto que vemos que ele rapidamente arranja uma mentira e não tem problemas com isso. Ainda acha que foi realmente o outro profeta que desobedeceu a Deus nas suas palavras, foi o outro profeta que desobedeceu a Deus. Ele nem se acusa, nem toma consciência da gravidade do seu ato. E realmente Deus chama a atenção ao outro profeta que tinha intimidade com ele, que tinha uma relação profunda, que deveria estar atento e não deveria ter sido enredado numa mentira. E é aqui que estas lições devem fazer sentido para si e para mim. Devemos estar atentos, e a intimidade que nós temos com Deus não pode ser comparada à vida espiritual que outro irmão nosso tem. Aliás, o apóstolo Pedro e João tentaram fazer isso quando estavam entre nós. Quando Jesus chama à parte o apóstolo Pedro e diz de que tipo de morte ele iria morrer, ele volta-se para trás e diz: então, Senhor, e João, como é que é? Comigo eu vou ter que padecer isto tudo, mas com João, como é que vai acontecer? E Deus diz que não lhe importa, segue-me tu. É importante que cada um de nós perceba que a nossa relação é exclusiva com Deus. Nós não devemos estar constantemente a comparar-nos com A, B ou C acerca se o outro é mais espiritual ou menos espiritual do que nós. Deus deseja que você e eu tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo. E a única pessoa com a qual nós nos devemos comparar é o próprio Cristo. Então, isso, quando acontece, certamente faz-nos deixar de dizer eu sou mais espiritual, eu sou menos espiritual do que este ou aquele irmão. Muitas vezes nós achamos-nos muito espirituais porque nos comparamos com outros. Mas quando nós nos passamos a comparar com Cristo, realmente a diferença é abismal. E é por isso que Deus nos diz que nós devemos ser santos, como Ele é santo. Então esta é a bitola, este é o parâmetro, este é o padrão pelo qual Deus deseja que você se compare. Não mais se compare com o seu irmão na sua igreja, na sua comunidade, na sua vizinhança, pensando eu sou mais cristão ou menos cristã. Quando Deus lhe pede a si para fazer alguma coisa, é entre você e Deus. É você e Deus que deve de analisar essa relação. E não tanto deixar que terceiros influenciem a sua relação com Deus. Assim como aconteceu com este profeta de Judá. Ele tinha intimidade com Deus. Ele deveria ter uma relação íntima com Deus suficiente para perceber que se Deus quisesse que ele mudasse o percurso daquilo que tinha dito, o próprio Deus falaria com ele. Mas ele permitiu que este outro profeta, que até mentiu, interferisse na sua relação com Deus. E por isso mesmo, ele então teve o resultado da sua desobediência. O texto bíblico, voltando aqui ao nosso texto, o verso 33, continua-nos a falar desta situação e diz: a despeito do aviso do profeta, Jeroboão não se converteu dos seus maus caminhos. Em vez disso, ordenou ainda mais sacerdotes do que antes, saídos da gente menos digna, para oferecerem sacrifícios aos ídolos nos nichos sobre as colinas. Quem quer que fosse que quisesse ser sacerdote, podia sê-lo. Isto foi um grande pecado e foi a causa da destruição do reino de Jeroboão e da morte de toda a sua família. Mais uma vez vemos Jeroboão que não teve o mínimo arrependimento e ele não se emendou.
Ele continuou a praticar a idolatria, apesar de ter sido repreendido pelo profeta, apesar de ele ter tido uma doença que o fez pensar naquele momento, apesar de ele ter reparado que o profeta veio e o altar rachou-se de alto a baixo, tal como o profeta havia dito, mesmo assim, ele continuou a não dar ouvidos à palavra de Deus. E hoje em dia temos pessoas assim, que ficam indiferentes ao apelo que Deus faz, ficam indiferentes àquilo que Deus anuncia para as suas vidas. Eles ouvem a palavra de Deus, alguns até gostam de ouvir, talvez através da rádio, mas não permitem que essa palavra de Deus transforme realmente o seu ser. Que essa palavra de Deus, podíamos dizer assim, usando a expressão bíblica do Evangelho de São João, capítulo 1, que ela se torne carne na sua vida. Ou seja, que ela passe a ser a ação concreta no seu dia-a-dia. Não só um conceito. Nessas palavras que vêm da Bíblia não sejam só uma ideia, não sejam só palavras, mas passem a ser vida no seu dia-a-dia. Quando isso acontece, então há realmente uma conversão, há uma transformação e é isso que Deus quer operar no seu ser. Para isso é necessário que você diga: Deus, eu percebo a minha situação, eu me arrependo do meu pecado, eu me volto para ti e eu quero que sejas tu a transformar o meu ser. Faz tu isso no meu caráter e permita então que esse seu desejo se transforme em ações concretas. Se você talvez tem tendência para mentir, não minta mais. Se você tem tendência para maldizer o seu vizinho, não diga mais mal do seu vizinho, antes pelo contrário. Começa a abençoá-lo e a dizer bem dele. Se você tem tendência para roubar alguma coisa, não roube mais. Se você tem tendência para ser infiel, não seja mais infiel. Se tem tendência para ser preguiçoso, não o seja. Transforme essas suas ações. Permita que a ação de Deus aconteça no seu ser de tal forma que aquilo que é a sua convicção neste momento aconteça em ações concretas no dia de amanhã. Mas o nosso texto bíblico não para por aqui. Nós estamos no capítulo agora 14 do livro de 1 Reis. E eu ainda gostaria de continuar a ler este texto para si. Então diz assim este capítulo 14. Abias, filho de Jeroboão, ficou por esse tempo muito doente. O rei disse assim para a sua mulher: disfarça-te de forma que ninguém te possa reconhecer como sendo a rainha, e vai ter com Aías, o profeta que está em Siló, o homem que me anunciou que eu me tornaria rei. Leva-lhe um presente de 10 pães, uma botija de mel e pergunta-lhe se o rapaz se restabelecerá. A sua mulher assim fez e foi até à casa de Aías em Siló. Este estava agora um homem muito idoso e já não podia ver bem. Mas o Senhor avisou de que a rainha viria ali, pretendendo fazer-se passar por outra pessoa, e perguntou-lhe acerca da saúde do filho, que estava muito doente. E o Senhor comunicou-lhe o que deveria dizer-lhe. Assim, quando Aías a ouviu chegar à porta, gritou de dentro: podes entrar, mulher de Jeroboão, porque pretendes tu disfarçar-te de outra pessoa? Depois disse-lhe: tenho mais notícias para te dar. Leva ao teu marido esta mensagem da parte do Senhor, Deus de Israel. Fiz-te ascender de entre o povo comum até ao lugar de rei de Israel. Arranquei o reino da família de Davi e dei-te a ti. Contudo, não obedeceste aos meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Os desejos do coração deste foram sempre de me obedecer e cumprir a minha vontade. Mas tu, sozinho, fizeste mais mal do que todos os outros reis antes de ti. Arranjaste ídolos e acendeste a minha ira com os teus bezerros de ouro. Sendo, pois, que recusaste aceitar-me, trarei a consternação sobre o teu lar e sobre todos em Israel. Varrerei a tua família como se varre o esterco. Garanto-te que aqueles da tua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. Depois Aías disse à mulher de Jeroboão: vai para casa, e quando entrares na cidade, a criança morrerá. Todo Israel o chorará e o enterrará, mas ele será o único membro da tua família que terá um fim sossegado. Porque esta criança é a única coisa boa que o Senhor, Deus de Israel, vê em toda a família de Jeroboão. Vemos aqui como realmente esta história de Jeroboão é triste. Um homem que se afasta de Deus, reconhece que por um lado foi colocado na posição em que foi por Deus, mas se afasta de Deus e faz coisas que são horríveis, levantando ídolos e dizendo que aqueles ídolos é que retirou a nação de Israel do Egito. Foi esses ídolos que protegeram a nação de Israel.
Que mentira tremenda! E isso Deus não vai permitir. E de alguma forma o falecimento desta criança é para proteger até esta criança, para que ela possa estar com Deus. E esta é a ação de Deus na vida de Jeroboão. O verso 14 ainda diz: o Senhor sacudirá Israel tal como a cana à beira de uma torrente é abanada pela força das águas. Arrancará o povo de Israel da boa terra de seus pais e o espalhará para além do rio Eufrates, pois que suscitaram a ira do Senhor adorando os ídolos. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez pecar a todo o Israel com ele. A mulher de Jeroboão regressou a Tirza e a criança faleceu no momento em que ela entrava na sua residência. Houve lamentação em toda a terra, tal como o Senhor predissera através de Aías. Vemos aqui o custo da idolatria de Jeroboão. Não só perdeu a família, como também iria conduzir a nação de Israel ao cativeiro. Deus havia contratado, digamos assim, com o povo de Israel, antes deles entrarem na terra prometida, que se o povo fosse fiel a Deus, se o povo fosse obediente a Deus, Deus derramaria bênçãos tremendas. Mas se o povo se afastasse de Deus, então Deus deixava o povo à sua própria sorte. Ou seja, Deus permitia que o povo fizesse a sua opção, seguisse o seu caminho. E Jeroboão havia feito a sua opção. Tinha optado por virar as costas a Deus. Tinha optado por dizer: eu não quero mais seguir a Deus. E por essa razão, Deus então relembra aquilo que havia falado com a nação de Israel. É verdade que Deus não executou logo a sua sentença, levou muito tempo. E isto revela a longanimidade de Deus. Talvez você está a viver uma situação em que mantém um determinado pecado na sua vida. Mantém esse pecado e não se arrepende, como Jeroboão não o fez. É verdade que Deus é paciente, mas ao mesmo tempo Deus é um Deus zeloso. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.